Em Brasília, o Congresso marcou para hoje uma sessão para instalar a comissão mista voltada a analisar a medida provisória que acaba com o imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até $50. O texto, que ficou conhecido como taxa das blusinhas, foi editado pelo governo Lula em maio deste ano. Precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado até 8 de setembro para se tornar lei definitivamente. Sem a aprovação da medida provisória pelo Congresso, o Ministério da Fazenda perderá a autorização para zerar a alíquota e a tributação voltará a ser cobrada. Na chegada à Câmara nesta terça-feira, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o assunto será abordado na reunião do Colégio de Líderes. No entanto, isso não houve tempo suficiente porque o encontro precisou ser encerrado antes do previsto, depois de que o líder do PT, deputado Pedro Uxay, passar mal e desmaiar. Mota se restringiu a dizer que é necessária a votação. Vamos ouvir. Que essa taxação não volte, é necessário que o Congresso Nacional se debruce sobre esse tema nas próximas semanas, e eu irei tratar disso no Colégio de Líderes, bem como também com o presidente do Senado, o senador Davi, sobre o que nós iremos fazer juntos, já que é uma comissão mista que depende da participação das duas casas sobre a análise da matéria. Luiz Arthur, taxa das blusinhas. Eu acho que o governo não me deu muito bem o timing, porque se ele tivesse esperado um pouquinho, chegava até as eleições. Então a pessoa ia sentir que, graças ao governo, que derogou a medida que o próprio governo colocou, ele não pagava imposto para importar até R$250 em números redondos. Mas não, é 6 de setembro. Qual é a tua observação, a tua imaginação sobre o que pode acontecer? Vamos lá, Segré. Essa questão da taxa da blusinha é um ótimo exemplo da bagunça que foi a gestão econômica do governo Lula, né? Então, vamos lá. Em algum momento, o governo Lula resolveu taxar as importações, atendendo a um pedido do varejo brasileiro, que dizia que tinha uma concorrência desleal. Vamos dizer que, de fato, houvesse uma concorrência desleal. Você não resolve isso taxando o importado, você resolve isso desonerando o nacional, ou seja, tirando imposto. Quando você taxa o importado, você está punindo o consumidor. Na época, o que a primeira-dama Janja falou? Fiquem tranquilos, quem vai pagar o imposto não é o consumidor final, são as empresas. Piada, né, Janja? Quem pagou foi o consumidor final, obviamente. Isso pegou muito mal. A popularidade do Lula caiu por conta disso, porque as pessoas que importavam bastante ficaram indignadas, tendo que pagar esse imposto de importação. Aí, no meio do caminho, está chegando a eleição, o que o governo Lula fez? Vamos resolver o problema que nós mesmos criamos. A gente tira a taxa da blusinha e anuncia isso como um grande feito a favor da sociedade. Ou seja, demagogia pura, populismo eleitoral. Eles criaram um problema e tentaram vender a solução como se fosse mágica deles, né? Uma grande balela. E agora vai acabar o prazo da MP. Talvez na véspera da eleição o consumidor seja informado que ele vai ter que pagar de novo a taxa da blusinha criada pelo Lula. O fato é o seguinte, Segré, a culpa é do Lula, ele que inventou a taxa, ele está tentando tirar a taxa desesperado porque ele está perdendo o voto. E recentemente, acho que na semana passada, o Haddad, que era o ministro da Fazenda na época e hoje é candidato ao governo de São Paulo, disse o quê? Que a culpa da taxa das blusinhas não é dele, Haddad, é do varejo brasileiro que pressionou o governo. Quer dizer, a gente só pode dar risada, é um governo patético, que não tem administração econômica nenhuma e tenta sempre transferir para os outros a culpa que é dele. O culpado pela taxa da blusinha é o Lula. Quem fez você, consumidor, pagar mais é o Lula. Portanto, se você está indignado, não vote no Lula. Mas, Aninha, taxa das blusinhas resolvida para contrariar uma determinação do próprio governo. Tem uma incongruência aí, bem no estilo do PT, né? Demais. Isso, gente, nada mais é do que o quê? Um milagre das eleições. Chega perto e o Lula já começa a correr, como o Luiz Arthur bem disse. Ele está desesperado porque está perdendo voto, porque o seu próprio eleitorado sentiu na pele. Gente, é muito imposto. Só em março,
o Lula conseguiu arrecadar mais de 200 bilhões em impostos. Olha só, isso é muita coisa, o povo sente isso agora, essa palhaçada, porque não tem outro termo, de você agora colocar imposto nas blusinhas, tentar tirar, isso daí é apenas uma brincadeira com o povo brasileiro, é realmente tirar sarro, realmente mostrar, olha só, eu faço o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, para eu conseguir me eleger, e isso é realmente muito triste. Eu lembro muito, na época do presidente Bolsonaro, no governo, gente, a gente vivia pandemia, guerra, e ele conseguiu entregar um superávit de 54 bilhões e conseguia reduzir impostos. Agora Lula, que é o pai dos pobres, essa alcunha já deixou de ser, nunca foi verdade, mas já deixou de ser assim novidade, deixou de colar para a população há muito tempo. Esse pai dos pobres humilha os pobres, humilha cada cidadão brasileiro. Que você lembre disso, porque Lula está hoje dando risada de você, está desesperado para tirar esse imposto só para conseguir seu voto, e que você seja consciente e corajoso para não votar novamente. Eu não vou chamar ele do que eu ia chamar, no Lula. Eu ia chamar Lula, né? Mas aí... Não precisa. Mas o pessoal Lula já sabe. O pessoal já sabe. É engraçado. Tem até uma situação na internet falando, quem que você lembra quando fala a palavra ladrão? Aí falava de alguém, que eu não vou falar quem. Sim. Mas falava exatamente. Então todo mundo associa, né? Porque é um histórico muito grande de corrupção, é uma vida inteira, e aí vai se espalhando para os filhos, tal pai, tal filho, e o Brasil só perde cada vez mais. Então a gente precisa mudar, gente. Cada vez mais esse ano é a hora H, é o dia D, é o ano D, para a gente mudar definitivamente. Bom, Vera Lúcia Fonseca disse, Segre, a audiência é só de coroas. Não, tem gente de todos. E o Segre nunca lê minhas mensagens. Saudade de todos vocês. Thiago Parigiani, que vem aqui costumeiramente participar do programa, está me dando a honra de ter a biografia da minha pessoa escrita por ele. Maria. O Luiz Arthur, ele explicou bem aquela questão, né? Não adianta, você não consegue atender o varejo, taxando ali o consumidor, quer dizer, fica desequilibrado. E aí, para você ver como é tão grande a incompetência do nosso ex-ministro da Economia da época, né, que muita gente até apelidou ele Taxade, alguma coisa assim, que as próprias plataformas conseguiram, né, driblar aí essa taxação do Haddad na época do governo federal. As plataformas, para quem usa muito plataforma como eu, como várias mulheres aí brasileiras, conseguiram dar descontos, conseguiram fazer alguns procedimentos, algumas manobras para ficar mais competitiva. Até nisso eles são incompetentes. Quer dizer, se eles acham que eles ajudaram o varejo, muito pelo contrário, eles acabaram prejudicando o consumidor final, Sim. que acabou pagando imposto, não ajudaram o varejo, porque as plataformas conseguiram fazer manobras de descontos, conseguiram renegociar com fornecedores, né, fizeram campanha e conseguiram ainda manter, né, os seus consumidores. Então, para vocês verem que politicamente, né, essa estratégia econômica deles não valeu de nada. Então, com toda sinceridade, como consumidora, eu acho que eles acabaram dando um tiro no pé agora com isso, que não vai adiantar de nada, porque certamente o que vai acontecer? O varejo não vai baixar, porque não tem como baixar, e as plataformas vão continuar vendendo muito mais, quer dizer, eles vão acabar, aquele discurso inicial que seria para ajudar o varejo vai piorar, quer dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou vai ser os consumidores, ou vão ser os comerciantes que vão reclamar. Agora, João, para fechar essa pauta, eu defendo que tem que ter imposto de equiparação, porque, por exemplo, grande parte desses produtos vem da China. Sim. Os encargos sociais da China são diferentes, a quantidade de horas de trabalho são diferentes, os impostos lá são diferentes, e quando chega aqui, deve concorrer o industrial daqui com produtos parecidos, pagando PIS, COFINS, ICMS, IPI e toda aquela coisa. Então, do ponto de vista da isonomia tributária, eu defendo sim essa taxa, mas eu diria que a contrapartida que deveria ser melhor, e o Luiz Arthur está me olhando, então sempre vai ter a possibilidade de conversar depois, mas para mim essa equiparação de isonomia deveria ser tirando impostos do indústria local, não é, Sim. Luiz Arthur? Claro. Em lugar de colocar uma taxa para equiparar, porque se não tiver a taxa e tiver um imposto, é desigual. Sem dúvida. Mas deveria ser tira imposto Perfeito. e tira a taxa.
e vai concorrer cada um com si. Exatamente, a sua tese faz bastante sentido, ainda que possa nem todo mundo concordar, mas a ideia é essa, em vez de você taxar, né, para equilibrar com o produtor brasileiro que paga toda essa cadeia tributária gigantesca, você tira do brasileiro e permite que o estrangeiro entre. Mas é importante dizer ali também com relação a esse tema, que aquele ali que apareceu, o Hugo Mota é Lula, ele deixou bem claro isso ontem, né? Ele, Hugo Mota, é apoiador do Lula e foi eleito, inclusive com votos da direita ali na Câmara, alegando que avançaria com a pauta de anistia, que inclusive desapareceu, essa pauta do radar. Mas tem um evento hoje, né, para falar da anistia. Mas lá no Congresso o tema desapareceu. O evento é aqui na Alesp, em São Paulo, salvo o melhor juízo. Então, o Estado brasileiro gigantesco, ele tem tantas... Ele é muito custoso, especialmente nas isenções para alguns grupos, né, empresariais têm isenções, né, grupos principalmente de veículos, né? Então deveriam acabar com essas isenções, né? Entendo dessa forma, baixar os impostos e diminuir a máquina pública. Esse é o ideal, né? Só que o Lula, como todos disseram bem, ele cria essa taxa de forma com argumentos falsos. A Janja fala que seria só para a empresa, não para o consumidor, que é uma fraude, né? Um argumento fraudulento, já que sempre é repassado para o consumidor, e que se diga também que grandes empresários brasileiros fizeram lobby a favor da taxa, muitos que inclusive se identificam no campo da direita justamente sob essa tese, né, de que, olha, é injusto, né, lá não tem direito trabalhista, não tem nada, é trabalho escravo, enfim, e vem para cá e compete de forma desigual. Mas é uma lambança para o Lula, mas eu acho que não vai ter impacto eleitoral para ele. O Lula tem uma espécie de carta branca para falar o que quiser, fazer o que quiser, e tem o seu eleitorado lá cativo, então compete a nós levar a informação correta para convencer mais pessoas, né? Que é esse campo do meio que o Flávio precisa convencer, né? E o Lula é um material farto, né? Na medida em que mente com uma constância, assim, é uma abundância de mentiras do Lula todo santo dia. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.